Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 9 de março, primeiro domingo da Quaresma, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda essa glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, um abençoado domingo para todos nós e que possamos, nesse domingo, fazer esse propósito de viver dignamente o domingo, dia do Senhor, de viver essa Quaresma, esse tempo de conversão, que muitas bênçãos sejam derramadas sobre a nossa vida e sobre nossas famílias. O Evangelho de hoje, São Lucas vai narrar a experiência que Jesus viveu no deserto, quando Jesus vai ali para se preparar para a missão e ele jejua durante 40 dias. Uma reflexão muito profunda, meus irmãos, sobre a Quaresma. E uma reflexão muito profunda sobre a missão do Senhor e o poder da sua palavra. Assim que Jesus é batizado, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. E isso nós precisamos meditar. Porque o deserto, ele simboliza para nós aquele lugar que não tem nada. E ali é o lugar da experiência. Ali é o lugar de nós treinarmos a nossa fé. Porque no deserto, nós precisamos aprender a depender de Deus. Jesus, então, ali, ele vai jejuar, ele vai se preparar para essa grande missão. E Satanás, então, se aproxima e ele vai tentar Jesus. Algumas coisas também
o Evangelho de hoje nos mostra e eu quero partilhar com vocês. Porque, meus irmãos, o diabo é astuto. Satanás, ele é astuto. E quando ele vem para nos tentar, ele procura ir justamente em cima das nossas fraquezas ou das situações que nós estamos vivendo num determinado momento. É por isso que nós temos que ser vigilantes. E Satanás, sabendo que Jesus estava 40 dias sem nada comer, ele então vai tentar Jesus para que Jesus pudesse transformar pedras em pães. Veja bem, meus irmãos, Satanás ele tenta Jesus na fome, no poder, na adoração. E quando Satanás vai tentar Jesus, ele vai direto naquele ponto que Jesus poderia estar vulnerável naquele momento. Quando Satanás foi tentar Adão e Eva, foi justamente naquela árvore, naquele fruto que Deus havia falado que não era para eles comerem. É assim que o diabo faz. Ele sempre vai querer nos jogar contra a verdade, contra a palavra de Deus. Mas Satanás, sabendo que Jesus é Deus, ele vai tentar usar da própria palavra. Mas Jesus, com sabedoria, vai usar também da palavra, mas vai mostrar que qualquer atitude que Jesus tomasse, ele nunca tomaria uma atitude para competir com o Pai. Mas ele iria sempre usar a palavra para obedecer ao Pai, para viver debaixo do plano de salvação e de redenção de cada um de nós. Então, quando o diabo apresenta para Jesus um desafio, Jesus vai responder também com a palavra: não só de pão vive o homem. Meus irmãos, a sabedoria do Senhor é tão grande que naquele momento Jesus estava com fome. Mas Jesus não mataria a sua fome desobedecendo a Deus ou dando voz ao diabo, ou dando voz a Satanás. Porque Ele é Deus e Senhor de todas as coisas. Depois, o diabo vai levar Jesus para o alto, mostra os reinos do mundo e vai falar com ele: eu te dou tudo, porque tudo me foi entregue. Eu te dou tudo isso se você se prostrar diante de mim em adoração. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de Quaresma nós somos chamados a refletir, porque tudo o que Satanás oferece, ele cobra um preço muito caro. Quantas pessoas hoje têm poder, hoje têm condição financeira, quantas pessoas vivem assim, acham que tem tudo, mas na verdade não tem nada, porque tudo que Satanás dá, um dia ele vai cobrar. E ele cobra a própria vida, tirando dessa pessoa a oportunidade de salvação. O diabo estava oferecendo tudo para Jesus, mas com uma condição: que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Meus irmãos e minhas irmãs, Satanás continua fazendo isso. Satanás continua dando as coisas, mas em troca ele pede a alma. Por isso nós devemos estar vigilantes. Mas o Senhor novamente usa a palavra.
Adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nós temos que vencer o inimigo com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Depois, o diabo vai levar Jesus a Jerusalém. Coloca ele no lugar mais alto. E vai fazer um desafio. Se você é filho de Deus, atira-te daqui. Porque os anjos vão te guardar, os anjos vão te proteger. E você não vai morrer, você não vai machucar. Olha, meus irmãos, como que o inimigo faz. Sabe aquela pessoa que te desafia, mas é com maldade? E quantas pessoas caem nessa armadilha tentando provar para o outro que ele é forte, tentando provar para o outro que ele pode passar por aquela situação? Jesus poderia fazer isso e mostrar para Satanás que ele é Deus e que de verdade iria acontecer. Mas se Jesus fizesse, ele não estaria fazendo em nome do Pai. Ele estaria fazendo para provar para o diabo que ele é Deus. Mas Jesus não precisava disso. A tentação, ela vem ao nosso encontro nas situações que nós estamos vivendo, como aconteceu com Jesus. Mas é aí que entra o nosso olhar, a fé e o coração voltado para o Senhor. E por isso Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, meus irmãos, Satanás, ele tinha esse plano, esse propósito. Eu vou derrotar Jesus. Mas no coração do Senhor existia essa certeza. Satanás já está derrotado. Meus irmãos, a tentação, a prova, ela vem para todos nós. Mas o que vai determinar os nossos próximos passos é a decisão que nós tomamos. Se eu vou ceder ou não àquela tentação. Nós nunca podemos fazer nada, mesmo que pareça ser para Deus, para provar alguma coisa para alguém. Tudo que nós fazemos para Deus tem que estar debaixo da sua graça. Quando o diabo seduziu Eva, ele foi naquele ponto crucial. E Satanás iludiu, enganou e colocou em prova a verdade de Deus que havia sido falada para Adão e Eva. Mas Jesus, sendo o Senhor, ele não cedeu à pressão. Mesmo fisicamente estando fraco, estando com fome, ele não cederia às tentações de Satanás. E nós, meus irmãos, podemos vencer o diabo. Nós podemos dizer não. Nós podemos dizer para ele aquilo que a palavra de Deus nos garante. Tem uma frase que as pessoas usam quando as pessoas dizem: aquele fulano, aquela pessoa vendeu a sua alma para o diabo. E isso é sério, meus irmãos. O preço é muito grande. Jesus, ele viveu essa prova também para nos dar exemplo que nós podemos vencer o diabo. Aliás, ele já está vencido em nome de Jesus. E nós, como filhos de Deus, temos que tomar posse dessa verdade. Porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo vai nos tentar. O inimigo se levanta todos os dias contra nós para tentar nos afastar de Deus. Quantas pessoas
nesse tempo de quaresma, fazem um voto e não conseguem chegar ao final? Quantas pessoas nesse tempo de quaresma baseiam a sua vida, esses 40 dias, naquilo que o outro está fazendo ou não fazendo? Meus irmãos, Jesus sendo Deus, ele jejuou, ele se preparou em oração durante 40 dias para a missão que o Pai o havia enviado aqui à Terra. E se Jesus se preparou, por que nós não vamos nos preparar? O Evangelho de hoje nos mostra que aquele que está com o Senhor sempre vai vencer o inimigo. E o Evangelho de hoje mostra que o inimigo se levanta. Mas todas as vezes que ele se levantar contra a minha vida, todas as vezes que ele se levantar contra a sua vida, e nós estivermos firmes na presença do Senhor, o inimigo vai ser envergonhado e vai ser derrotado. E Satanás foge quando nós resistimos a ele. Eva não resistiu a Satanás. Muitos não resistiram e cederam às mentiras e o engano do diabo. Mas nós temos a oportunidade de lembrar do Evangelho de hoje e de dizer com poder e autoridade: aqui não, Satanás. Na minha vida e na minha família, você não tem vez. Pelo poder do Espírito Santo, é que nós recebemos a força para vencer todo o mal que se levanta contra nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos rezar baseado na segunda leitura da liturgia de hoje. Romanos capítulo 10, versículos 8 ao 13. Senhor, nós te louvamos, porque a sua palavra nos diz que a palavra do Senhor está perto de nós, em nossa boca, em nosso coração. Por isso, Senhor, é que nós podemos derrotar Satanás com o poder da sua palavra. Bendito seja o Senhor. E hoje queremos confessar mais uma vez com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor. Que nós cremos que o Senhor ressuscitou dos mortos. Porque, Senhor, é crendo que nós alcançamos a justiça. E é confessando com a boca que nós conseguimos a salvação. Bendito seja o Senhor, porque todo que confia em Ti não será confundido. E aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Então, Senhor, nesse domingo, eu quero entregar a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã. Aqueles, Senhor, que estão sofrendo ataques do inimigo. Aqueles que não estão tendo força para resistir. A sua palavra diz: aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Por isso, Senhor, nesse domingo, nós invocamos o nome do Senhor sobre a nossa vida. Nós invocamos o nome do Senhor sobre as nossas famílias. Nós invocamos o nome do Senhor contra toda a força de Satanás que se levanta contra nós. E declaramos que a nossa vida é do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.